A paz do Senhor, tudo bem? Bom, meu nome é Ligiane Barbosa Dutra, sou casada com Tiago Donizete Dutra e tenho duas filhas. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu testemunho de vida, aonde o Senhor me resgatou, aonde o Senhor me curou e eu estou aqui pronta para falar para vocês. Que testemunho serve para quê? Para edificar a igreja do Senhor. Amém? Então, tudo começou final de 2012, início de 2013, onde nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Meu esposo, ele começou a trabalhar no Rio de Janeiro, que ele recebeu uma proposta de trabalho e foi trabalhar no Rio de Janeiro. E eu fiquei em São Paulo e ele vinha nos visitar de 15 em 15 dias. Bom, eu vou ser bem sincera, naquela época eu não sabia se era eu que estava sentindo no meu coração ou foi o Senhor que falou um pouco, porque muitas das vezes, se não estamos conectados com o Senhor, nós não entendemos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E até aquele momento eu não estava entendendo. Mas eu fui para o Rio de Janeiro, nos mudamos para lá. Depois de um mês que nós estávamos lá, um mês, quase 2 meses que nós estávamos lá, a empresa fechou. Meu Deus, foi a minha vontade mesmo, porque eu não entendia. Porque nós mudamos para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. Eu tinha a Eloá pequena e a minha filha adolescente. E eu falava: o que vai acontecer com a gente? Nós passamos um momento muito difíceis, difíceis de chorar. Mas graças a Deus, meu esposo arrumou outro trabalho e nós continuamos lá. Bom, nesse meio tempo, eu queria fazer coisas novas, me encontrar. E eu passando numa rua, havia uma igreja bem pequenininha. Bom, eu venho de uma outra religião e por princípios da outra religião e até mesmo por família, no caso da minha mãe, seria um pouco até complicado eu estar, né, mudando para uma outra religião. E até então que aonde eu entrei nessa igreja. Eu entrei nessa igreja foi finalzinho, comecinho de julho, eu lembro como se fosse hoje, final de junho, começo de julho, isso. E aonde eu entrei naquela igreja, eu sentava no último banco. Sentava no último banco, ficava, não queria conversar com ninguém, porque eu só queria entrar lá, porque eu queria algo assim que me ajudasse a criar as minhas filhas. Eu queria que as minhas filhas entrassem numa igreja e eu não conhecia nada lá. E eu falava assim, é muito próximo da minha casa, era na esquina da minha casa. Então, aonde eu fui procurar. Entrei nessa igreja, passaram assim um mês e muito quietinha, não falava com ninguém. Veio uma pastora e disse para mim assim que o Senhor estava cuidando de mim. E eu olhei para ela e falei: olha, a senhora deve estar me confundindo, porque na verdade a Bíblia diz que muitos padecem por falta de conhecimento. E naquele momento eu estava sem conhecimento. Eu disse para ela: a senhora deve estar me confundindo com outra pessoa. E mesmo assim, continuei indo, algo dentro de mim, vá. E eu ia, e eu fui. Passaram-se mais um mês. Tinha uma festa na igreja, que era a festa de comemoração do Dia dos Pais, e nós fomos para aquela festa, e a Eloá sempre foi muito dedicada, e ela dançou, com todo respeito, mas ela se destacou naquela dança, e todo mundo queria conhecer os pais daquela criança, e aí acabou não tendo jeito, eu tive que me apresentar, quem que eram os pais daquela criança, o pastor até falou no púlpito, aí eu falei que era eu. Ela dançou linda, as outras crianças cansaram de dançar, era uma dança um pouco grande, e ela continuava dançando, e foi lindo demais. E até então, agosto, isso foi a dança. Em setembro eu descobri um câncer. Meu Deus, eu não sei mencionar, não sei dizer para você com palavras o que eu senti. Foi difícil demais, mas demais. Naquele momento eu não sabia. Hoje em dia eu sei mensurar. Foi assim, eu passei pelo vale de sombra da morte. Muito difícil, porque quando você recebe um diagnóstico, ainda mais essa palavra, é uma palavra pesada, você acha que não tem para onde você correr. E muitas pessoas diziam para mim: nossa, você se converteu e agora você descobriu um diagnóstico. E eu dizia, o Senhor dizia no meu coração, naquele momento que aquela pastora disse para mim que o Senhor estava cuidando de mim, ele estava cuidando. Porque eu digo para vocês, se talvez eu tivesse tido esse diagnóstico antes, eu não saberia como lidar. Então eu soube como lidar, sabe? É como se o Senhor falasse: tá difícil, mas eu estou com você. Você está no deserto, mas eu estou com você. Porque o deserto, nós temos que entender que o deserto não é uma sentença.
O deserto, ele não é um diagnóstico que você ficou parada ali, pegou para você, não. O deserto é uma passagem. É como as estações do ano. Outono, inverno, verão, é só uma passagem. Nós temos que entender isso. Bom, isso passaram 5 anos, foi difícil, é um acompanhamento 5 anos e era um câncer raro, então eu estava no Rio de Janeiro, tive que fazer acompanhamento em São Paulo. Então nós nos mudamos para São Paulo, porque tive que fazer um acompanhamento num lugar especializado, porque ele era um câncer difícil de entender, de lidar, pelo fato de eu ser jovem e era um câncer assim que entre, digamos assim, vou chutar assim, entre 1 milhão, eu fui a primeira, no caso na minha idade. Aí esse tipo essa, esse diagnóstico na minha idade. Pelo fato que era um câncer um pouco raro. E se fosse dar esse tipo, ele daria em pessoas um pouco mais velhas e um pouco com uma debilidade. Eu era uma pessoa super jovem, super cheia de vigor. Bom, passaram os 5 anos, voltei para São Paulo e fiz esse acompanhamento durante 5 anos. Graças a Deus, eu fui curada para honra e glória do Senhor. Eu quero dizer para vocês, irmãs, que eu fui curada. Eu recebi o diagnóstico, ele foi muito incisivo, o médico, ele falou, olha, você já vai ter que começar a fazer o tratamento ou você vai ter que tirar o seu globo ocular. Porque eu tive dentro do olho, então foi na metade do olho e na biópsia saiu que ficaram várias células comprometidas. Então, ou eu tiraria o meu globo ocular, ou eu ia ter que fazer um tratamento muito intenso, mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui para dizer para você, para te encorajar a não desanimar com aquele diagnóstico, com aquela situação difícil, que o Senhor me curou. Ele me curou, aleluia. Eu passei 5 anos fazendo acompanhamento, mas por protocolo da doença mesmo, que você tem que fazer. Então foram 5 anos dificílimos. Passaram os 5 anos, depois nós nos mudamos para Assunção, no Paraguai. E passaram-se 1 ano depois que eu já tinha sido liberada da minha cura, digamos assim, que você passa 5 anos, depois você tem a liberação do médico. Então, mais uma vez, eu venho aqui te contar que mais uma vez eu passei por uma situação que eu tive depressão. Eu digo para vocês que a depressão é tão difícil como o câncer. E se eu não digo mais para vocês que talvez para mim o câncer foi mais difícil. No impacto, assim, a palavra câncer foi mais difícil, mas o decorrer da depressão para mim foi pior. E eu digo mais uma vez para você, sorrindo, para honra e glória do Senhor, eu fui curada mais uma vez, o Senhor me curou da depressão. Eu passei por mais uma vez por medicamento, que eu tive que passar por medicamento, cuidando da minha depressão, mas o Senhor me curou. Eu digo para vocês que eu estava andando na rua, o Senhor me deu estratégia. Então, às vezes, temos que estar conectados com o Senhor para ouvir a voz do Senhor. Ele me disse, começa a fazer tal coisas, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, que eu dizia para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar assim, eu não sou assim, essa depressão está me matando. Eu digo para você que eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu pensei o que leva uma pessoa a fazer isso, porque você quer acabar com aquela dor, mas graças a Deus o Senhor me curou mais uma vez. Ele me deu estratégia, eu comecei a trabalhar com doces, eu fiquei trabalhando, eu tinha uma confeitaria e para honra e glória do Senhor, eu venho aqui contar esse testemunho. Para honra e glória do Senhor, é muito gratificante você acreditar quando você não está vendo, porque a fé é o firme firmamento daquelas coisas que você não vê, você não está vendo, você só está sentindo a presença do Senhor com você. Bom, nós ficamos 5 anos depois no Paraguai. Para honra e glória do Senhor, eu fiquei com a minha confeitaria, o Senhor me restaurou, me curou, graças a Deus, eu tô aqui para contar para vocês. Bom, devido a tudo isso, já quase finalizando o meu testemunho, eu vim aqui dizer para vocês que agora, finalzinho de 2024, na verdade eu já tinha esse diagnóstico, que era um cisto que eu tinha no meu rim, então eu tinha que fazer esse acompanhamento. Passei agora nesse final de 2024, aí início de 2025, o médico chega para mim e fala, olha,
você tem esse diagnóstico do seu cisto no rim, mas pode ser que não seja um cisto no rim. Eu disse, oi, Senhor? Agora que eu tô me recuperando para honra e glória do seu santo nome, tive um câncer, passei pelo vale de sombra da morte no Rio de Janeiro, porque meu esposo ficou desempregado, tive um câncer, tive depressão, e mais uma vez, Senhor, mas até que o Senhor estava comigo. Bom, fui fazer esse diagnóstico de novo, passei pelo médico de novo, o médico falou, agora, começo de fevereiro, agora de 2025, o médico disse para mim assim, olha, não vamos nos preocupar, mas esse exame aqui não tá com cara de ser um cisto, ele tá com cara de ser uma outra coisa. Ele falou supostamente um câncer, mas não vamos alarmar. Nossa, naquele momento eu comentei só com meu marido, porque ele já havia me falado que poderia ser um câncer, mas ele disse pra mim, não vamos alarmar. Pode ser que é um câncer benigno, fique em paz, mas quem que fica em paz, irmã? Nisso eu tinha um compromisso com o retiro da igreja, mas eu digo pra você que eu fui pela honra e glória do Senhor, pelo temor que eu tenho ao Senhor, porque eu não queria ter ido. Mas eu digo para você que até ali o Senhor me sustentou. Até ali o Senhor estava comigo. Eu fiquei debilitada, eu fiquei frágil, porque eu vinha de uma anemia também que eu tive. Mas eu digo para vocês, assim, que foi difícil, porque foi fevereiro, aí ficou fevereiro, começo de fevereiro, redescobriu o diagnóstico, o médico falou que poderia ser um câncer. Aí fevereiro, março, que foi o retiro, março, abril, com aquilo. Aí eu fiz um outro exame, e quando eu fui entregar para o médico disse para mim. Na hora que ele abriu, antes disso, um pouquinho disso, eu passei dias de choro, dias de lágrima. A minha família junto comigo. Mas o Senhor, eu orava e falava, Senhor, a tua presença me basta. Tem um louvor que fala, a tua presença me basta. Então eu digo para vocês, irmãos, que estão passando por alguma coisa, por algum diagnóstico, alguma enfermidade, não desanime, não desanime. Fui no médico, agora no começo de... Então tá um pouco perdida, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agora no final, no meio agora de maio. O médico disse para mim, ele abriu o meu resultado, ele disse, fica em paz. É um tipo de um câncer, mas é um câncer benigno, é um câncer assim que se crescer, a gente vai fazer cirurgia, mas fica em paz, pode dormir. Mas eu digo para vocês que foi difícil, mas não foi impossível, porque eu cria naquele que todos os dias está comigo. Eu digo para vocês, meu marido é o meu melhor amigo, eu tenho minha filha que fala comigo, que ela me deu apoio também. Mas se você não tiver alicerçada na presença do Senhor, você não consegue passar. Eu digo para vocês, porque na hora, tem momentos que nós ficamos sozinhos, tem momentos que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E eu estou aqui para falar para vocês, sorrindo agora, que para honra e glória do Senhor, eu estou muito feliz porque o diagnóstico veio, mas o Senhor é dono da minha vida, Ele é o dono da minha casa. Então eu digo para você que foi difícil, mas não foi impossível, porque o Senhor estava comigo. Eu desejo para você que está passando por alguma enfermidade ou alguma doença, algum diagnóstico, digamos assim, seja firme na presença do Senhor, porque Ele sim, nunca te abandonará. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que Deus abençoe vocês.